Hoje eu assisti um filme muito legal que se chama Família de Aluguel, né? Eu quero falar um pouco sobre esse filme porque ele me surpreendeu positivamente, né? Eu moro aqui no Japão e o filme chegou agora recentemente aqui no cinema, né? Demorou um pouquinho. Talvez você aí do Brasil já tenha assistido ou só ouviu falar e não pegou a oportunidade de ver no cinema, né? Mas vou compartilhar um pouco com vocês. É um filme excelente, tá? Ele é um filme que se passa aqui no Japão, né? Tem essa temática, inclusive fui com vários amigos para assistir, né? E a história basicamente é de um americano que tá morando aqui no Japão, em que ele é um ator, né? Só que ele é um ator que ele não tem muito sucesso no momento, né? Ele fez alguns comerciais, né? Vídeos comerciais, mas nunca chegou onde ele realmente gostaria como alguém da carreira de ator, né? Pode alcançar. E aí surge a oportunidade para ele de trabalhar nesse setor, né? Que é de aluguel de família, né? No caso, a pessoa se propõe, paga, né? Para poder sair com outras pessoas, né? E às vezes também fingir ser alguma coisa. No caso, ele pode fingir ser um pai, pode fingir ser um amigo, entendeu? E entre outras coisas, né? Possíveis nessa profissão. E que de fato, curiosamente, é uma coisa que realmente existe aqui no Japão, né? É uma coisa que esse mercado ele realmente existe, entende? Tem gente que paga, né, pra ter a experiência de alguém como se fosse um pai, ou como se fosse um filho, né? Ou como um namorado, ou como uma namorada. Essa parte de namorado e namorada meio que já tem no Brasil e no mundo todo, né? Se chama outra coisa isso aí, né? Mas não é esse o intuito da profissão. O intuito da profissão é realmente uma questão de suprir uma coisa de sentimento ou até quebrar um galho também às vezes. E avançando um pouco na história, esse ator, né, ele acaba se envolvendo um pouco com a história e com as pessoas para a qual ele foi contratado para ter alguma presença na vida deles, entendeu? Porque ele não é uma pessoa que optou só pelo dinheiro, mas ele viu muito mais valor, né? Nas relações com as pessoas, né? E essa história toda é muito bonita, né? Com essa parte de se passar aqui no Japão. Eu tô tentando não dar spoiler pra vocês, tá bom? Porque eu acho que vale muito a pena assistir. Até porque o filme ele não é um filme assim que tem uma intenção muito rígida, no sentido de querer ter um roteiro de mostrar algum final muito inesperado, alguma coisa muito impressionante, né? Não é aquele tipo de filme que se o cara der um spoiler ele vai quebrar toda a história pra você, entende? Não, é um filme que ele parece não ter tanta pretensão ao longo do filme inteiro. É um filme relativamente leve, que seria muito equivalente a talvez passar em uma sessão da tarde, né? Alguma coisa do tipo, né? Mas é um filme muito carregado de emoção, né? E que ensina muitas coisas bonitas ao mesmo tempo, né? E eu diria que é tanto um aprendizado da parte dos clientes dele, né? Dos japoneses, como da parte dele também, entendeu? Então isso representa um pouco, né, o que é a vida, né? Que a vida basicamente é isso, você aprende, todo mundo é seu professor e todo mundo também é aluno, entendeu? Todo mundo tem alguma coisa a aprender com o outro, sabe? E o que ele vem aprender nessa história são sobre questões emocionais, né? Questões de valores
sobre vida mesmo, né? É um filme sobre a vida mesmo, cara. Não é sobre negócios, tá ligado? É um filme que ele quer mostrar um pouco sobre o valor das pessoas, né? O valor no sentido mais filosófico, né? De mostrar que o mais importante são as relações, né? São as amizades. E é muito bonito como também todo o cenário de fundo, né? Que é o Japão, né? Então se você tem assim alguma apreciação pelo país, né? Ele não foca tanto nisso, mas ele tem esse fundo que mostra todo meio que o dia a dia, né? De um estrangeiro aqui no Japão, né? Desde pegar metrô, trem, né? De comer. Então, todas as coisas que a gente costuma ouvir, experienciar um pouco aqui no Japão, esse filme ele traz um pouquinho disso também, como um background, saca? E é muito bonito, né? Eu realmente emocionei muito com o filme, né? Me emocionei bastante com o filme. Minha esposa perguntou logo no final do filme qual a nota eu daria. E a nota que eu dou pra esse filme é nota 8, né? E ela falou, também acho, também concordo com você. Então, é um filme assim que foi feito pelos japoneses, né? Um diretor japonês. Muitas partes do filme existe essa transição entre falar em japonês e outra parte falar em inglês, né? Que é bem comum aqui no Japão, embora, né, eu diga mais, assim, que eu acho que o mais comum aqui é a língua japonesa, tá ligado? Porque realmente o pessoal não entende muito de inglês ou não fala muito inglês aqui no Japão, sabe? É muito difícil você realmente encontrar na vida real algum japonês que você consiga trocar alguma ideia na língua em inglês, sabe? Então, outras coisas que eu achei interessante do filme, basicamente, é sobre a diferença cultural, né? Que mostra ali, né? Sobre esse jeito que o ocidental tem, né? A pessoa aí do ocidente, né? Americana, no caso. Ele mostra um lado que é muito mais afetivo, muito mais embora eu saiba, né, que os japoneses eles são bastante emotivos, são bastante legais e tudo mais. Peraí, só um minutinho, hein? Hello! How are you doing? Congratulations again. And I hope you enjoy your night. But I'm doing a video, so I'm just gonna left. But I just stopped to say hello. Bye bye. Então, tava com essas meninas ontem no aniversário de uma delas aí, né? E não ia passar assim despercebido, sem falar nada, sem ignorar. Mas também não quero cortar o vídeo, tá ligado? É só por isso mesmo. Bom, mas é isso, galera. Eu acho legal essa diferença cultural que mostra desse contraste, né, que tem o estrangeiro com relação aos japoneses, né? Os japoneses são pessoas muito legais, muito afetivas e às vezes parecem ser muito mais sabe, pessoas que sentem mais, na minha opinião, sabe, como criança. Eu tenho uma sensação muito forte disso, de que os japoneses, eles têm esse lado meio infantil ainda dentro deles, a criança interna, né, interior, bem mais conservado do que sei lá, do que nós brasileiros, tá ligado? Porque eu acho que a gente apanhou muito assim no Brasil e teve que aprender a crescer no meio da malandragem, no meio de todo mundo querendo te dar um golpe, ou de dois caras de uma moto querendo te assaltar.
ou de alguém querendo te ligar para passar um golpe, né? De falar que, sei lá, que a tua filha tá foi raptada, alguma coisa do tipo. N coisas, né? N coisas, inclusive empresários e políticos que temos diversos aí no Brasil fazendo coisas assim tão absurdas que meio que traz uma forçação ou uma necessidade de se adaptar a esse tipo de meio tão hostil e que faz com que a nossa criança interior de alguma forma vai meio que sumindo, né? Porém, aqui no Japão eu sinto um pouco mais essa criança interior dentro das pessoas, sabe? No entanto, por que eu tô falando tudo isso? É porque muitas vezes as pessoas têm a sensação e a impressão de que os japoneses são frios, tá ligado? Mas isso não é uma verdade. Isso é uma aparência, entendeu? É a aparência de que eles são frios, porque eles são um pouco mais distantes entre outros, com a vontade de não querer incomodar, entendeu? Por isso eles no metrô não falam nada, né? Eles tentam sempre manter uma certa distância de você. Se você senta num banco, eles vão sentar um pouco mais afastado, entendeu? Não vão puxar assunto, tá ligado? O japonês, ele não é um cara muito de puxar assunto. Às vezes pode acontecer. Eles gostam de puxar assunto, mas eles não... talvez a vergonha seja maior e por isso os travam, entendeu? Já o brasileiro, ele é muito mais, assim, cara de pau, né? Um cara mais... né? Meio... Não é tão contraído, né? Então os caras puxam assunto e faz amizade na hora ali e tal. Mas aí mostra, né, esse contraste, assim, em que esse americano, ele é um cara que não é que ele não esteja nem aí pra isso de não falar com as pessoas, etc. Ele realmente se envolve, entendeu? Como um brasileiro faria também, entendeu? Ao ponto de se importar demasiadamente além do que o trabalho o estava exigindo, né? E aí entra uma parte muito interessante do filme, que é sobre essa questão, né? Do trabalho e do que realmente importa, né? Então o cara, ele não vai se prender somente a questões de trabalho, entendeu? Ele vai para um âmbito superior, né? De que é fazer aquilo que ele acredita, entendeu? Então nisso parece uma jornada de herói, né? Uma jornada de herói de evolução como ser humano, entendeu? E eu acho que é um aprendizado muito bonito, né? Que esse filme mostra, tanto como eu lhe falei, da parte do americano como da parte dos japoneses. Então eu acho que isso é um show, assim, de aprendizado para você refletir e também para apreciar um pouco da cultura japonesa, né? E de observar, né, como é que é um pouco a existência, né, do estrangeiro no meio aqui dos japoneses, né? Muito bem representado, ao ponto de que eu até saí do filme, assim, do cinema, e falei pro meu brother, assim, que tava lá comigo. Falei, cara, o apartamento que o cara mora é igualzinho ao teu, pô. Aí, pois é, pô, igualzinho, não sei o que. Realmente tem até essas nuances, sabe, de similaridade, né, de como é que é a vida de um estrangeiro. Nisso eles tiveram cuidado, sabe, pra acertar em tudo, sabe? Muito impressionante, cara. Então é uma experiência que vale muito a pena, assim. Eu recomendo muito, né? Não costumo falar muito de filme, embora eu aprecie muito, né, esse universo de criação de filmes, né? Eu gosto de estudar roteiros. Eu sou, né, videomaker, né? Tenho um sonho também de fazer um filme algum dia, né? Mas eu não costumo falar muito sobre isso com vocês, né? Mas já que estamos aqui no Japão,
E isso é um excelente filme relacionado ao assunto de Japão também. Eu gostaria muito de deixar essa recomendação aí pra vocês. Acredito que algum streaming já deve ter a opção de alugar. Então, eu super sugiro aí esse filme chamado Família de Aluguel, né? Ele é inclusive atuado por aquele ator que fez a Múmia, né? E que depois renasceu, né? No cinema com aquele filme maravilhoso chamado A Baleia, né? Que mostra a vida de um cara super gordo, né? Super com obesidade mórbida mesmo, sabe? E é um filme muito incrível, muito impressionante, que deslanchou a carreira desse cara novamente. E nesse filme não foi diferente, né, cara? Ele realmente fez uma atuação maravilhosa, cara, maravilhosa mesmo. Assim, você realmente consegue sentir, né, na pele os conflitos e as situações dele, né, vivendo numa sociedade japonesa aqui e ele sendo americano, né? Então, galera, é isso aí que eu tinha pra recomendar. Um forte abraço pra vocês, Deus abençoe, tchau, tchau.